Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o primeiro gravado depois da eliminação do Los Angeles Lakers na temporada 2021-2022. Eu estou ao lado, na verdade é distante, mas sempre ao lado, né? Longe dos olhos, mas dentro no coração, de Lucas Nepopop, o homem, o embaixador do Suns do Brasil, o homem no comando da Suns Brasil Mania. Lucas, o Suns eliminou o Lakers por 2 vezes seguidas, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, eu não vou aqui colocar o Suns em destaque num episódio sobre play-in, porque não tem nada a ver com o Phoenix Suns, esse assunto de play-in, né? No máximo, a gente vai se preocupar ali no último jogo de play-in para saber quem a gente vai varrer na primeira rodada, né? Mas o fato é, o Lakers conseguiu ser eliminado não pelo Suns, né? Foi eliminado ao longo de várias e várias atuações pífias e patéticas aí, para usar um termo que, enfim, acabou causando muito constrangimento no cenário nacional, mas o Lakers merece aí, Guilherme, suas próprias palavras duras, né? E não dedicar ao Suns, que tem jogado realmente muito bem e poderia vencer qualquer um dos times da NBA como venceu nessa temporada, dedicar ao Suns algum destaque, né, nessa eliminação do Lakers, né? A torcida do Lakers olha para essa... Se você dormiu, eu não vou falar dormiu em outubro e acordou agora, porque senão seria um coma, né? Seria muito triste. Mas se a pessoa ficou sem acompanhar a NBA... Hibernar, né? Hibernar, de repente. Boa. Um ursão, né? Se a pessoa hibernou ou desistiu de acompanhar a NBA por um tempo e falou, vou acompanhar só playoff, né? Meu Lakers é muito grande e tal. Ele chegaria agora, Guilherme, achando que é um paredão falso essa eliminação do Lakers. Mas não é. De fato, o Lakers não tem mais condições de chegar sequer ao play-in e... Você tem LeBron James no time, você foi campeão em 2020, você faz uma troca para trazer um jogador que é Hall da Fama na off-season, em troca de jogadores que a torcida mesmo desenhou tantas vezes, né? KCP, Kyle Kuzma, e aí você de repente traz um jogador que é Hall da Fama, as expectativas são enormes. Você mandou um torcedores calma lá, né, Guilherme, quando o Lakers adquiriu o Russell Westbrook. Eu fui do time que achava que a galera ia dar um jeito de se achar, principalmente LeBron James, por todas as maneiras que ele se reinventa dentro do basquete, mas acabou que o Lakers não encontrou o seu jeito, e ainda tem aquela arrogância, né? Aquela arrogância de quem já foi aristocracia um dia, Guilherme, e depois começou a morrer a galera decapitada, né? Porque se você acompanhar as declarações, né, das pessoas ligadas ao Lakers durante a temporada, tem tweet do LeBron falando coisa do tipo, continuem com essa narrativa, mas quando todo mundo tiver inteiro, a gente estiver jogando muito lá na frente, por favor, continuem o que vocês estão falando agora, né, da nossa cidade, etc. O Anthony Davis recentemente falou, o Suns sabe que passou porque eu estava machucado, né? Se eu tivesse inteiro, a gente tinha botado eles para refletir. O Russell Westbrook, um dia eles foi questionado sobre a campanha ruim do Lakers na temporada, para falar sobre a temporada ruim do Lakers, ele falou, mas a temporada não acabou ainda, como se, isso foi bem recente, coisa de 2 semanas atrás, então, aquela coisa meio louca, viu, Guilherme, de estar vivendo num Belgraverso, num Lakerverso aí, onde as coisas a qualquer momento iriam dar tudo certo, e não é bem assim que acontece, né, na verdade o Lakers agora vai ter que procurar uma promo no League Pass aí, Guilherme, para acompanhar os playoffs. Lucas, eu não tava esperando aí uma citação, a decapitação nos primeiros minutos desse podcast, embora entenda aí que o torcedor do Lakers certamente está pedindo cabeças, né? Mas eu acho que é no sentido figurado, por enquanto, pelo menos eu imagino que seja no sentido figurado, mas há uma grita, né? Para que comece até pelo técnico, né? Que costuma ser sempre o primeiro responsável por tudo que acontece em equipes que não deu certo. Muita crítica ao Pelinka também, pelos moves. Por enquanto, Lucas, a impressão que eu tenho é que assim, quem não gostava do LeBron continua não gostando do LeBron, basicamente responsabilizando por uma temporada que, na verdade, dele foi muito boa, né? O que não aconteceu muito foi o time, e aí acho que é o caso de analisar de que maneira essa montagem teve a sua influência, o seu estilo de jogo não casou com o que chegou. O fato é que quando teve em quadra, o LeBron jogou muita bola essa temporada. Muita gente defende, inclusive, Lucas, curioso isso, porque quem mandou essa pela primeira vez foi o Stephen A. Smith,
E ele, assim, é um cara considerado grande na imprensa americana, mas não exatamente super coerente sempre, né? Muitas vezes ele vai pra doideira. Mas aí o Zach Lowe, que esse é considerado um cara mais Ele coerente. tem um pouco de cracknet em si, Ele né? tem, né? Ele tem um cracknetismo. No A bom e no ruim. irreverência do No bom e cracknet. no ruim. No bom e no ruim. E aí o Zach Lowe, que já é um pouco mais racional, né? Considerado um analista sóbrio, falou... Tentou... Lédio? Não mete essa. O Zach Lowe meteu que talvez seja o caso mesmo de considerar que para trocar o Westbrook e refundar o Lakers, você precisa mandar o Anthony Davis junto. Talvez seja a única saída pro Lakers. E aí, né, Lucas? E aí, se você começa a topar discutir, trocar Anthony Davis para se livrar do Westbrook, é uma refundação mesmo, né, de todas as coisas que os Lakers fizeram. A verdade é, com a eliminação do Lakers estão definidas as equipes do play-in, nós vamos falar dos equipes do play-in, mas acho que esse assunto, né, a não liga do Lakers, acho que é um dos grandes assuntos da temporada, né? Um dos grandes temas da temporada. Lucas, você acha que o Lakers, mesmo com essa temporada lamentável, contribui para o legado do LeBron essa temporada de alguma maneira? Porque ele fez atuações monumentais no meio disso tudo. Alguns jogos que esse time é horroroso, ele fez coisas... Cara, as partidas de quinta-feira à noite em Toronto, e o Lakers fazendo uns negócios assim... Quinta não, que quinta é um dia nobre, né? Segunda noite em Toronto, o LeBron fazendo coisas assim que, minha nossa, que absurdo é isso. No meio disso, ele bateu recordes de pontos, etc. Não vai para playoff, mas eventualmente pode pintar em mais um All-NBA. Acho que é um tema que será debatido. Mancha, Lucas, a carreira do LeBron, essa última temporada pelo Lakers, a atual temporada do Lakers? Guilherme, acho que não tem nada dentro de quadra que, durante um jogo, né, em uma situação corriqueira de jogo, que vai manchar a carreira do LeBron James, né? Derrotas fazem parte do jogo, o basquete é um esporte coletivo, né? LeBron por muito tempo foi capaz de carregar equipes bem inferiores a campanhas muito mais longe do que se imagina, mas ele está na sua 19ª temporada, né, Guilherme? Ele está enfrentando... dia sim, dia também, a galera que tá chegando agora na NBA, né, que tá no seu auge físico, no seu auge técnico, né, então ele não vai ser mais o melhor jogador do jogo em todos os jogos, né, em muitos jogos nessa temporada ele foi o melhor em quadra, mas em várias outras não, e aí o elenco, o restante do time também tem que comparecer, né, então eu acho que a maioria dos recordes de LeBron dessa temporada foram de longevidade, né? O que mostra, assim, a carreira do cara, 19ª temporada. Só ele fez o que ele é capaz de fazer. Eu acho que o All-NBA não sequer é uma questão, Guilherme, é uma coisa que é meio óbvia até. Você acha? Ele até agora é o sextinho da temporada da NBA. As vitórias não vieram, mas o que o LeBron James entregou tá entregue, né? Não foi por causa de fracas atuações do LeBron James, né? Então, eu acho muito difícil que ele não pegue um terceiro time, como já pegou em outra ocasião que não foi para playoff, né? Naquele ano que ele se machuca, o ano que ele chega no Lakers, né? Não foi para playoff naquela ocasião, se machucou, perdeu boa parte da temporada ainda e ainda assim foi ao NBA Third Team, né? Então, acho que não tem muita dúvida de que ele vai entrar pelo menos no terceiro time. Jogou muita bola nessa temporada e acho que não mancha a carreira. É lógico que quem quer falar mal do LeBron tem um argumento agora bem recente, né? Um cara que foi pro Oeste e não consegue mais entregar todas as finais todos os anos, né? De fato não consegue. Foi uma final e um título, né? Em 4 anos de Lakers, por motivos diversos aí, né? Se a pessoa quiser colocar a culpa no que acontece dentro de quadra com o Lakers no LeBron, tudo bem, tá assinando aí um atestado de doideira, né? Porque você tá isolando o que de bom aconteceu na temporada do Lakers e dizendo, a culpa é por causa disso que de muito bom que aconteceu na temporada do Lakers, e não de todo o resto que foi bem ruim. Só passar falar um pouquinho, Guilherme, sobre o que foi falado aí da possibilidade de troca. Eu acho que a flexibilidade no cap dificilmente justifica você abrir mão do Anthony Davis, né? Esse Lakers pode ser especial com o Anthony Davis jogando muito bem defensivamente e ofensivamente e espaçando a quadra, né? Que foi o que aconteceu no ano da bolha, né? No ano que o Lakers foi campeão,
O Anthony Davis espaçou a quadra, era um dos melhores jump shooters do time, tinha bola de 3 pontos. Né? Nessa temporada, em vários jogos, ele sequer arremessa uma bola de 3 pontos. Né? Acho que a média dele na temporada foi coisa de 20%. Então, de fato, esse jogador, o Anthony Davis, nessas condições atuais, não é um super encaixe com o LeBron, né? Então, talvez não faça tanto sentido. Mas o Anthony Davis ideal, que não é só do campo de vista do ponto de vista da ilusão, né? Do que não acontece, do que pode acontecer, não é só, porque a gente já viu ele funcionar dentro de quadra com esse Lakers, né? Esse Anthony Davis, o ideal, ele encaixa muito bem com o jogo de LeBron James, então acho que não vale a pena. Seria mais fácil você, sei lá, dispensar o Russell Westbrook e tentar formar o time apenas com jogadores, sei lá, baratos, que viesse topassem jogar pelo mínimo, arremessadores, os caras tipo o Max Strus, que o Miami Heat consegue, sabe, Guilherme? Encheu o Lakers de Max Strus, de Dion Wade, de, sei lá, contrata alguém do Miami Heat que faz o scout e fala, ó, me traz 8 jogadores aqui que façam sentido, né? Acho que é mais legal isso do que você, sei lá, dispensar o Anthony Davis junto com o Russell Westbrook só para poder ter essa flexibilidade salarial. E aí você vai contratar quem, né? Por troca você vai trazer quem? Quem são os free agents que viriam num cenário desse? Então acho que não faz nenhum sentido o Lakers pensar nesse desmanche total. O que faz sentido, Guilherme, é buscar uma equipe que seja coerente para jogar ao lado de LeBron James. Desde a chegada dele no Lakers, nunca pareceu que o time era um encaixe perfeito, né? Mesmo no ano do título, algumas contratações assim, cara, será que não era melhor alguém que espaçasse mais a quadra do que isso, né? E mesmo assim deu certo, né? Jogando com rotação de 3, 4 pivôs, jogando com armador que não chuta, Dennis Schroeder, Rajon Rondo, mesmo assim funcionou, né? Então é um time que tem muito potencial quando o LeBron e Anthony Davis estão jogando perto do seu melhor, e a gente viu isso muito pouco nessa temporada, viu, Guilherme? Então eu até entendo quando eles defendem o que poderiam ter sido, mas defender o que estava acontecendo é o que não dá, e é por isso que foram tantas palavras duras aí despejadas sobre o Los Angeles Lakers. Eu imagino que uma franquia como o Lakers já não vinha de um bom lugar, né? Verdade seja dita, assim. O título com o LeBron é o fato novo aí, vamos dizer assim. É o que sai da curva, né? O Lakers nos últimos anos tem sido um time que a cultura é muito ruim. As coisas não dão certo, as escolhas de draft até conseguem se desenvolver, mas não é lá que elas vão construir carreira, por algum motivo, né? Por N motivo, sei lá. Alguns vazam às vezes, outros nem tanto, a imprensa cobre muito de perto, então às vezes a gente tem até uma super recepção de fofocas, que em todo time acontece, mas porque a imprensa está muito próxima do Lakers, saem muitas coisas, mas o fato é que alguma coisa não está dando certo, né? Acho que até isso que você falou, né, da cultura do Heat, de encontrar jogadores que ninguém conhece, botar na rotação, os caras começam a jogar muito, né? O Lakers conseguiu com o Caruso, né, que foi um machadão desse modo. Esse ano tentou ali uma nova cartada com o Reeves, mas aí teve bons momentos, mas não é exatamente o que o time precisava. Esse perfil de montagem de time também, que você enche de atletas que ganham muito e aí completam com free agents, ele está se mostrando assim que é importante, mas o caminho que a NBA tem ido não propicia tanto isso como um fator decisivo. Porque esses jogadores que você vai conseguir no mercado, do free agency, pós assinaturas importantes, etc., eles estão nessa condição por algum motivo. Claro que você pode conseguir um cara que vai contribuir como outras equipes já conseguiram. Mas, em geral, não é o cara que vai dar esse salto. Acho que o Frank Vogel não fica. Ele foi um técnico muito, muito importante no título. É um cara que manja muito de defesa. Um cara que soube explorar os bons momentos do time, tem ótima leitura de jogo, cara, mas tem algumas vezes que a cultura de Los Angeles atropela, a cultura do Lakers claramente não é um lugar legal, né? Me incomoda, Lucas, você sabe que eu fico muito incomodado com expressões que a gente consegue captar, que é o que a gente tem acesso, né? A gente não vai... Infelizmente, Lucas, nós não podemos ir aos jogos, né? Tá muito difícil ir aos jogos em Los Angeles. Pandemia, né, Guilherme? Pandemia e questões aí. O dólar, né? O dólar tá muito alto, né? Então tá muito difícil ir todos os jogos do Lakers.
Mas, cara, esses dias o Lakers estava jogando contra o Pelicans, o jogo que foi super decisivo para eliminação. Cara, não era a mentalidade de um time que estava disputando a sobrevivência na temporada. E se você acredita que você tem LeBron, você tem Anthony Davis, você tem o Russell Westbrook, que é um MVP recente, não tão recente mais, mas não faz tanto tempo que ele foi MVP, vamos dizer assim. Você tem que acreditar que você, chegando ao play-in, a temporada deu errado, mas chegando ao play-in, nós vamos fechar aqui, nós vamos descobrir um jeito e nós vamos pra cima, nós vamos pegar um oitavo, um sétimo, vamos lá pra cima. Quem que vai classificar em segundo? O Memphis? Cara, LeBron contra essa galera do Memphis, eu acho que a gente pode... Eles não acreditavam mais. O time tava com um semblante sereno, sabe? Um jeito de jogar que cada posse era como se fosse uma posse do primeiro jogo da temporada. O Lakers nunca botou a faca nos dentes, sabe, Lucas? Em nenhum momento. Você lembra quando o time do Lakers se uniu e criou-se aquela rivalidade com os Los Angeles Clippers? Cara, qualquer jogo contra o Clippers era uma espécie de decisão, né? Você sentia o clima de playoff no meio da temporada. É muito fácil falar isso agora que tudo já foi, né? Mas o Lakers tem incomodado, assim, é um time que a coisa foi, sabe? A impressão que dá é que em algum momento a coisa foi, deixaram ir, e mesmo essas grandes atuações do LeBron, cara, tinha muitos jogos que você viu o LeBron fazendo tudo isso, tava no segundo período, o Lakers estava perdendo de 17. Não era incomum, cara. Você começava a ver um jogo do Lakers, o primeiro período o LeBron jogando, fazendo cesta, fazendo enterrada, aquela bola de 3 do meio da quadra que ele faz, etc. Aí o LeBron ia pro banco, ou mesmo ele em quadra, rapidamente, 17 pontos de diferença, no segundo período. Isso quando o time ainda estava com vaga no play-in. Tava ali em sexto, caindo para sétimo, oitavo, nono, enfim. A coisa foi indo. Chegou um momento que a gente até comentou no podcast, né? Cara, e se por acaso o Lakers ficar fora, hein? Eu sei que é meio doido isso, porque o Spurs tá mal, o Pelicans parece que não vai conseguir. Teve uma recuperação, mas aí o Brandon Ingram machucou, e aí o CJ McCollum ficou meio sozinho. Mas e se esses times começarem a ganhar? Cara, esses times nem ganharam tanto, né? A temporada do Lakers, 31 vitórias. 31 vitórias. 17 de saldo negativo, Lucas. O time perdeu 48 jogos e ganhou 31. É inacreditável. Eu acho que... Eu não sou torcedor do Lakers, mas eu imagino que o torcedor do Lakers esteja tão puto quanto eu, porque eu sou torcedor do Corinthians, Lucas. E o Corinthians está passando por isso, exatamente isso nesse momento. Time que não deu liga, estrelas que estão nem aí. Né? Então, essa raiva que eu passei agora é minha também. Queria dizer isso pra Laker Nation. Ok. Guilherme, além da queda do coice, né? Porque o time não tem sua escolha. Meu Deus. Quem que tá a escolha vai pro Pelicans. Então, se o Lakers fosse pra play-in, iria pro Memphis Grizzlies, né? Mas como o Lakers sequer vai pra play-in, vai pro Pelicans. E até por isso o Pelicans fez de tudo aí, né? Pra passar do Lakers nessa reta final. Ele até poupou uns jogadores contra o Spurs quando teve a chance, viu, Guilherme? Mas, mais uma vez, não é por Suns, não é por Pelicans, é pelo próprio Lakers, né? Que o Lakers deixa de ir pra pós-temporada. Ou até mesmo pra pré-pós-temporada, né? Tinha uma coisa que você tinha falado que eu queria comentar em cima, Guilherme, que me intriga um pouco. A faca nos dentes, essa expressão de ir pra batalha com a faca nos dentes. Não é perigoso, velho? Porque se você tá indo pra batalha, não é melhor você já ir com a faca na mão? Eu imagino. Qual a vantagem de ir com a faca nos dentes? Eu imagino que sejam 3 facas, né? Uma em cada mão e uma nos dentes, pra caso você perca uma delas, né? Acho que daí que vem essa expressão. Se levar um soco, você já cortou a boca, no mínimo. Ou você corta a mão do cara que te deu o soco, né? Os dois, né? Confuso. Bem interessante, confuso. Mas confuso. Confuso e interessante. Mas o contrário do Lakers, né? O Lakers não é confuso, é ruim mesmo e não tem nada de interessante. Eu acho que ele muitas vezes se mostraram confusos, viu, Guilherme? Você acha? Na defesa, então, pelo amor de Deus. Mas você acha que aquilo é confusão? A impressão que eu tenho é que era... Cara, eu teve uma época da temporada que a gente tava fazendo live de manhã, analisando as jogadas e tal, né? Cara, a gente viu umas coisas do Lakers que era um negócio... Não beirava confusão, beirava... Apatia? Amadorismo, assim. Cara, o time precisava defender, deixava o Carmelo Anthony 34 minutos em quadra, e o Carmelo fazendo coisas que, cara, um defensor infantil faria, assim. Então, não sei se... Eu não gosto da ideia de confuso, porque é a impressão que eles estão tentando, né? Eu acho que o Lakers... Eu tô irritado, Lucas. Ok.
Tem que estar sempre pronto aí, Guilherme, pro que vem sempre, né? Que a vida nos joga. O narrador da SBT, Lucas, ele usava Always Red. Então, o tempo todo ele dizia, oh, Always Red, man. Mas não é o nome do time, não é esse? Always Ready, né? Ele usava sempre vermelho. Always Red. Boa. Complexo, né? E tinha um pouquinho de vermelho, inclusive, no uniforme, né? Guilherme, o play-in não tem Lakers, né? E esse episódio, teoricamente, era sobre play-in, né? Como é que fica esse olhar pro restante da temporada? Eu quero que você me fale sobre isso, mas antes eu quero que você explique o que é e pra que é e por que é que existe plano de apoio do Café Belgrado. Cara, seguinte, se você gosta do nosso podcast, ou eventualmente está ouvindo pela primeira vez, ou é um ouvinte irregular, vamos dizer assim, você talvez não saiba que a gente tem um plano de apoio que é para sustentar o projeto. É um plano de apoio coletivo baseado em assinaturas. Ele é organizado dentro do aplicativo da Aurelo. Por que eu falo isso? Porque a recompensa que a gente dá para os nossos apoiadores são algumas, né? Mas a maneira que a gente acha mais interessante de anunciar são os podcasts fechados. Então, se você está ouvindo no aplicativo da Aurelo, vai ali no áudio, na opção áudio ali dentro do Café Belgrado, que você vai ver o tanto de conteúdo que vai ter um cadeadinho. Todos esses conteúdos que tem um cadeado, eles são desbloqueáveis desde que você ajude o Café Belgrado. R$ 9,00 você desbloqueia qualquer conteúdo de áudio que você vai encontrar aí, e R$ 20,00 você desbloqueia também, e vem participar do nosso grupo no Telegram, que é sensacional. Um salve para todos os nossos apoiadores de R$ 20,00 que fazem esse projeto continuar vivo. Os apoiadores de 9 também, muito obrigado, todos os apoios possíveis. É um projeto que não é independente, como o Lucas gosta de dizer, é um projeto dependente demais do apoio dos nossos ouvintes, dos nossos parceiros. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente. Estamos seguindo, estamos precisando do seu apoio, hein? Recentemente produzimos muito conteúdo fechado, vai ter mais ainda. Tem conteúdo sobre a carreira do LeBron James, tem conteúdo sobre a história dos drafts, né? A gente conta a história de cada classe. O mais recente, inclusive, foi o draft de 2010, que a gente analisou, o podcast da semana passada. Fizemos recentemente uma análise, né? O que a gente chama de esquema de pirâmide, com hierarquias das primeiras escolhas, as melhores primeiras escolhas do século XXI, e a gente tenta analisar um pouco isso. Enfim, tem muito conteúdo, você desce aí o app da Aurelo. O aplicativo da Aurelo é o melhor lugar para você ouvir podcast. Se você está ouvindo em algum outro, tranquilo, mas fica o convite também para você conhecer a Aurelo. Por lá você pode apoiar o Belgradão. Lucas, não estou pronto ainda, você está sempre pronto. Guilherme, na Conferência Oeste, que é essa que a gente estava comentando, já está definido confronto de play-in, né? O San Antonio Spurs vai pegar o Pelicans. Esse jogo ainda não tem casa definida, viu, Guilherme? Porque o Spurs está só um jogo atrás do Pelicans, né? Então pode ainda ultrapassá-lo. E o outro jogo está bem próximo de ficar definido, que é Clippers contra Minnesota Timberwolves. O Timberwolves tem uma chance ainda um pouquinho remota de ultrapassar Denver ou Utah Jazz, mas o mais provável, porque basta o Minnesota perder um dos dois jogos que faltam, ou basta o Denver vencer um, o Utah Jazz vencer um, que já não dá para o Wolves, né? Então o mais provável é que o Minnesota receba o Clippers. E aí o que acontece? O sétimo e o oitavo, né? Minnesota e Clippers jogam. Quem passar, pega o segundo da conferência, que é o Memphis. Quem perder, joga com o vencedor de Pelicans e Spurs. E aí, passando, enfrenta o Phoenix Suns, que é o líder da conferência, né? É um play-in intrigante. Eu acho que o San Antonio Spurs não tem caixa para chegar nesses playoffs. Eu imagino que dos times, assim, é o que tá poupando mais jogador agora, tá com alguns jogadores com problema de lesão, de doença, e é um time assim que em nenhum momento da temporada teve uma sequência dominante, tanto é que tá indo para play-in nesse momento com 11 jogos atrás, né, da linha de 50%, né, é um time que perde mais do que ganha. O Pelicans também é um time que perde mais do que ganha, porém, Guilherme, é um time que em alguns momentos da temporada jogou muita bola, né? E esse momento agora, né, pós All-Star Weekend, é um momento em que o time tá bem encaixado, tem vencido jogos, tá com o CJ McCollum jogando muito bem, tá com o Brandon Ingram voltando do time, mas agora parece que engrenou de vez. Então acho que é um time bem favorito para ir jogar contra o Minnesota ou Clippers. O Minnesota fez uma temporada magnífica, tá 10 jogos acima da linha dos 50%, né, Guilherme? Ou seja, se tivesse perdido 5, estaria com 50%, estaria 40-40. Mas está em campo de 45 vitórias e 35 derrotas. Seria uma pena se não chegasse nos playoffs. Vai enfrentar de cara
um time que é simplesmente finalista de conferência, e agora o Paul George voltou, então tem todas as condições de olhar e falar, olha, a gente chegou com esse time aqui nas finais de conferência. A gente agora tem um play-in, depois pega um time, se a gente passar logo, né, pega um time inexperiente em playoffs, que é o Memphis Grizzlies, né, que tem muitos jogadores jovens, que tem uma série só nos couro, né, como se fala aqui no Ceará, Guilherme. Tem uma série nos couro, ainda precisa amadurecer enquanto time, então a gente pode entrar como atual finalista da Conferência Oeste de igual para igual, olhando no olho e dizendo, ó, tô de volta aqui no playoff, tô com um time que chegou às finais de conferência, né, Paul George e seus Blue Caps, e então é um time que pode olhar para esse play-in com um certo apetite, viu, Guilherme? Com um certo, olha, se cuida aí, porque eu tô indo pra fazer história. Porque até agora não teve time de play indo tão longe, né, Guilherme? Tô indo pra fazer história nessa temporada. Acho que o Clippers é o grande bicho-papão desse play-in no Oeste, embora eu goste muito do que o Pelicans faz e que acho que o Minnesota Timberwolves fez uma temporada, assim, realmente memorável. Sim, eu ficaria só um pouco eu mais atento ao Spurs, Lucas, porque hoje na NBA, na sequência de Last 10, ninguém ganhou mais jogos que o Spurs. No máximo empatou, que é o caso do Suns, no caso do Grizzlies, por exemplo. E na Conferência Leste é o caso do Celtics, que ganharam 8 jogos dos últimos 10. Ninguém ganhou 9, por exemplo. O Spurs de repente viu que era possível, né? Não sabia que era possível, sabendo, foi lá e fez. Uma frase aí que tá bombando, Lucas, lá no LinkedIn, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. E ficou sem pique, né? De novo, o San Antonio Spurs começa a temporada com empolgação aí para conseguir uma escolha alta no draft. Perde muitos jogos, faz jogos... Você lembra no começo da temporada que o Spurs fazia vários jogos duros e perdia, assim? Fica muito isso. Aí começou a ganhar. Tá ganhando muito jogo do jeito deles. Eu acho, Lucas, que não tá descartada a possibilidade de rolar um Suns e Spurs aí no primeiro round, para sua alegria. Pô, queria demais. Cara, eu acho que você tá com medo, viu, Guilherme, da torcida do Spurs. Não. Tenho ficado fechadão com o Spurs aí, porque eu tenho acompanhado esse experimento Lakers fora do playoff, e aí comecei a prestar bastante atenção no que o Spurs tem feito. E tem coisas bem interessantes, viu? Aliás, é um time que tá quente, fique atento aí. Talvez Nepopop aí possa ser mordido aí pela soberba do Suns versus Spurs. Cara, seria demais essa série. Com Suns bem. Guilherme, das 7 vitórias, né? Não, 8 vitórias do Spurs no Last 10. Uma contra o OKC, 3 contra o Blazers e uma contra o Rockets, né? Então, beleza. Ok. Indo pra Conferência Leste, Lucas. Indo pra Conferência Leste. Cara, ainda existe uma briga, né, pra Cavs e Bulls, mas, cara, a gente até cantou aqui, né, que eu tô meio chato, a gente avisou aqui, mas, assim, o caso do Cavs, a gente acompanhou a temporada toda deles e eles resistiram muito tempo lá em cima, com um elenco que deu todos os problemas possíveis. Velho, lutou, mas nesse momento o time precisaria de uma super sequência, uma combinação de resultados para conseguir chegar direto ao playoff. Então, provavelmente está no play-in. E é um play-in pesadíssimo, Lucas. É o play-in que ninguém quer. O play-in contra o Brooklyn Nets de Kevin Durant. Cara, o play-in tá demais, hein? De um lado aí, super estrelas. Do outro lado, simplesmente Kevin Durant. Mas tem que ver primeiro, né, se chega realmente o Nets para esse embate contra o Cavs, porque tá empatado, né, com o Hawks botou para refletir o Nets recentemente. O Hawks é um dos times mais quentes, viu, do mês de março, e chega forte agora para abril e não tá descartado aí, então o Nets jogar por um jogo de vida ou morte contra o Hornets, né, e sequer tá descartado, Guilherme, esse jogo aconteceu em Charlotte, né, porque o Hornets está só um jogo atrás dos dois, né, de Brooklyn Nets e de Atlanta Hawks, e o Nets, assim, por mais bicho-papão que seja, tem Kevin Durant, tem Kyrie Irving, tem um grande time, né, tem grandes estrelas, bons role players, né, fez boas partidas na temporada, né, algumas nem tanto, mas é um time que pode perder qualquer jogo, né, já provou ser capaz de perder jogos nessa temporada, assim, de maneira surpreendente, né. Não tá descartado nem um Hornets e Cavs, né, Lucas? Porque 2 vitórias pra cima e 2 derrotas pra baixo aí pode mudar tudo, né? Isso. O Nets tem um confronto, a gente tá gravando na quarta, né? É hoje esse confronto contra o Knicks. E
é rivalidade, velho. Por mais que o Knicks não esteja numa boa temporada, e não está mesmo, né, é um time que tem encrencado aí nos últimos jogos, né? É um time que não sabe desistir, né? É um time que nem desiste do que dá errado nem do que dá certo, né? Então, Isso é uma boa frase. vai em busca das vitórias de maneira até inconsequente. E sei lá, o jogo é lá no Madison Square Garden hoje e o Knicks pode pensar, pô, acabou a temporada, mas vamos atrapalhar os caras, né? Rivalidade, né, Guilherme? Rivalidade local sempre tem seu valor. E depois tem o jogo contra o Cavs, né? Então esse jogo contra o Cavs, esse contra o Knicks de hoje e depois de amanhã contra o Cavs são jogos aí que podem apontar o que vai fazer, né, o Brooklyn Nets. Vai jogar para salvar a vida, vai jogar com 2 chances, vai ser um time que vai ter mando no play-in, pelo menos em um jogo. Então, algo a ser olhado aí. O fato, Guilherme, é que a temporada do Brooklyn não foi para onde se esperava. A gente falou de Lakers já bastante. Tá falando de Brooklyn agora. Era para ser a final da NBA, segundo as casas de apostas, né? Lakers contra Brooklyn Nets. KTO, né? Já não vai ser, já tá garantido. Na KTO. Eu não queria botar a culpa na KTO nessa, viu, Guilherme? Mas KTO, certamente. Foi o Cassinho que fez isso. Você acha que foi o Cassinho que montou essa final? Foi ele, pô. E aí todo mundo copiou, né? Aham. Pô, Cassinho é trender. Você acha que ele fez de propósito, Guilherme, pra ganhar as bets? Pode ser também. O Cassinho é brabo, velho. Ele tá muito confiante no Bulls, maroto, né? Então ele não quis desviar o foco, entendeu? Boa, valeu, Cassinho. Ainda bem que você não botou o Suns também, né, pra não dar aquela zicada antes. O fato é, Guilherme, é que já não vamos ter essa final que o Cassinho previu e sequer sabemos se o Brooklyn vai estar nos playoffs, né? A tendência é que sim, é o melhor time dos que vão pro play-in, é o melhor time. Lógico que tem 2 times aí finalistas de conferência no passado, né? O Atlanta Hawks, que talvez até enfrente o Brooklyn em um jogo de play-in, e o Clippers do outro lado, né? Então, esses podem entrar como os bambambans, Guilherme. Porém, Lucas. o Brooklyn... Não, pode falar, desculpa. Porém, o Brooklyn Nets é o time que todo mundo olha com medo, né? Não só quem tá no play-in, Guilherme, mas quem tá lá em cima brigando, né? O time pode ser, de repente, o líder da conferência e ficar feliz por ser o líder da conferência e pegar o Brooklyn Nets na primeira rodada dos playoffs, né? Ou ser, sei lá, o segundo e falar, ufa, não vou pegar o Brooklyn Nets e o Brooklyn, sei lá, conseguir ficar em 8º e pegar essa primeira vaga do play-in, né? Então não tá descartado aí que o Brooklyn enfrente qualquer um dos times no play-in e nos playoffs, né, Guilherme? Porque lá em cima, a briga no Oeste está tudo definido, com o Phoenix Suns em primeiro, o Grizzlies em segundo. No Leste não está nada definido, né? Tem o Heat em primeiro, mas aí segunda posição pode ser Celtics, Bucks, Philadelphia. Então qualquer um desses times aí pode ou não querer arriscar, né? E aí, sei lá, você ficar em terceiro pode ser mais interessante do que você ficar em segundo. Ficar em quarto pode ser mais interessante do que ficar em segundo. Mas não dá para saber também, porque não sabemos aonde fica o Brooklyn Nets depois do play-in, né? Então, Guilherme, todo mundo tem que jogar para poupar a galera ou para vencer agora, depende aí do que acredita cada técnico. O Spoelstra até já falou pro Café Belgrado, né? A gente entra para ganhar todas as vezes, então é um time que tá vencendo, não tá com medo de quem vem do play-in, meio que garantiu a primeira posição, mas os outros times a gente tem visto aí alguns jogadores sendo poupados, a gente tem visto assim times sem fazer tanta questão de ficar na segunda posição. Não sei se isso tem algo a ver com o Brooklyn Nets, Guilherme, mas quem sabe, né? O time que está classificado em sexto ainda não está fechado, tem ainda a possibilidade, mas o Bulls encaminhou para classificar em sexto, vem num péssimo momento, né? Lesões e uma sequência de derrotas. Não é o momento, não é a maneira que o Bulls queria chegar aos playoffs, ainda mais pela história linda que foi essa temporada. E acabou de anunciar Lonzo Ball fora da temporada, né? Fora da temporada. Então, terrível, né? Terrível. Talvez ficar em terceiro seja mais interessante caso o Brooklyn venha na sétima, na oitava. O primeiro não tem mais mesmo que não seja o Brooklyn, o Hawks tá jogando mais, né? Tá jogando, vem uma sei boa lá, sequência. Vai que o Hawks passa o Brooklyn e vai nessa primeira vaga. Ainda assim tá jogando bem mais bola do que o Bulls. É difícil você pedir pro seu time moderar isso, né? É meio estranho, você pede o elenco, isso vaza, pega mal. Mas a gente já viu de tudo. Agora, uma coisa que eu ia dizer, Lucas, aquela hora que eu te interrompi,
esses times do play-in do leste, eles fizeram por onde ter uma grande temporada, né? Campanhas positivas, coisas bem legais acontecendo, muito diferente da Conferência Oeste, né? Vamos supor que o Lakers conseguisse classificar, ou olha aí, o Spurs conseguiu classificar, o Pelicans com tudo conseguiu tudo que aconteceu na temporada conseguiu classificar. A Conferência Leste, esses times que estão aí, mesmo com os problemas, o Cavs vai chegar no play-in. Cara, foi uma grande temporada do Cavs. Foi muito legal a temporada do Cavs. O Hawks começou muito mal, vem numa run muito boa. É um time. Todos esses times que nós mencionamos hoje estão com campanha positiva. O pior aqui é o Hornets, que tem 40-39. É uma campanha legal. O time do Spurs, que vai para play-in, tá garantido no play-in, como o Lucas já mencionou, tem 9 vitórias a menos do que derrotas, né? É terrível. 11 no caso, viu, Guilherme? 11? 34? É. 11? Meu Deus. Eu olhei o Pelicans. O Pelicans tem 9. O divertido, né? O divertido. O Knicks, que é o 12º da Conferência Leste, iria pro play-in. Iria no pro play-in Oeste. se fosse no Oeste, né? Então, eu acho que essas equipes fazem mais... Explicam melhor a existência do play-in, né? Lá no Oeste, se tivesse aquela regra que foi da bolha, né? Que a partir de número... Se você não tiver tantos jogos, nem tem play-in, muitos aí tinham rodado, porque é uma temporada assim de time que não precisava prolongar a existência. Agora, Cavs, Nets, Hawks e Hornets, todos eles têm histórias bem legais pra gente acompanhar nessa pós-temporada e fizeram por onde, né? Toda história sempre tem na NBA, mas fizeram por onde. Tô bem intrigado para as coisas que podem acontecer nesse play-in, Lucas. Algum ponto extra? Falar, assim, eu acho que o Nets e o Hawks são os dois grandes favoritos para chegarem nos playoffs do leste. E aí, Guilherme, desenhar um playoff insano, né? Porque, olha só, o Bulls, que está em uma fase nesse momento, em certo momento foi o líder da temporada. E eu acho que é dos times que estão garantidos o que chega menos imponente para esses playoffs, né? Embora tenha DeRozan, tenha Zach LaVine, jogadores aí que são All-Star e que podem, numa série, desequilibrar e fazer o seu time chegar à vitória, né? Teve a volta do Patrick Williams recentemente, tem um time que, enquanto sua defesa foi forte, o ataque segurava, né? Então, esse trend meio que mudou no meio da temporada, né? A defesa foi piorando muito. Vamos ver como é que chega a defesa do Bulls, se consegue dar uma encorpada daqui aos playoffs, é uma série de playoffs, né? Se o Billy Donovan consegue encaixar o seu jogo defensivo contra pelo menos um adversário específico, né? Se não tá numa temporada, se não tá no momento da temporada que a defesa não tá segurando diversos times, quem sabe consegue para um time especificamente, né, um sistema que funcione, né? E a gente já viu que o Bulls com a defesa forte consegue fazer valer. Mas fora o Bulls nesse momento, os outros times todos ou chegam no seu momento da temporada ou chegam no momento de mais confiança, né? O Nets agora, por exemplo, é o time que finalmente consegue botar sempre para jogar Kevin Durant e Kyrie Irving, né? O Hawks está no seu melhor mês da temporada. O Raptors só evolui, né? É uma galera que joga muitos minutos, é uma galera que o elenco, né, tá sempre jogando no seu limite, e playoff é isso, né? Jogar no limite. O Raptors já vem fazendo isso a temporada toda, e vai continuar fazendo nos playoffs. Os 76ers têm Harden e Embiid, e quando eles estão jogando, né, desde que começou a dupla, né, embora não aparente sempre que tá dando certo, é uma campanha muito boa, viu, Guilherme, com os dois. Então é um time mais forte do que já foi em outros momentos da temporada. Até flertou ali com a primeira posição do leste, mas depois meio que poupou jogador demais em alguns momentos. Não sei se tá querendo evitar a galera que vem do play-in, não sei se é isso. A gente já viu que isso acontece mesmo, né? A gente viu, por exemplo, o Clippers ano passado tancar para não ter perigo de pegar o Lakers vindo do play-in, né? Enfim, não sabemos o que se passa. O Bucks, atual campeão, dispensa qualquer tipo de comentário. O Celtics é um dos melhores times de 2022, se não o melhor. A melhor defesa da NBA nas últimas semanas aí, tem jogado de maneira muito dominante. O Heat, né, embora tenha tido aquele entreveiro, Guilherme, entre Spoelstra e Jimmy Butler, é o time que mais venceu e que voltou a vencer, né? Teve um momentinho ali de oscilação, venceu as últimas 5 e falou: não interessa quem vem do play-in, quero vencer sempre. Então é um playoff que se desenha para ser fenomenal desde o primeiro round, viu, Guilherme? Então o play-in já vai ser insano, porque
embora o Cavs a gente tenha essa tristeza de não ver com o time cheio, o Hornets é um time que entra para vencer qualquer jogo, né? Pode tomar 30 e virar durante o jogo, pode abrir 30 e tomar virada durante o jogo. É o time mais imprevisível da NBA e por isso um dos mais divertidos também. Então tô empolgadaço, Guilherme, para esse playoff da Conferência Leste. Animadaço para ver quem enfrenta o Suns na final. Tienes destaque final, Lucas? Ih, rapaz. O destaque final que eu posso dar aqui, Guilherme, foi isso que você perguntou? Foi. Em Portugal. É o seguinte, estamos fazendo lives diárias na Tabum, né? Tá bom demais, em 4 das 5 lives semanais, a gente dá um prêmio de R$100 para quem entra lá e acerta mais questionamentos, né? E tem pergunta de todo tipo, viu, Guilherme? Hoje mesmo vai ter uma pergunta, eu já tô dando spoiler, né? A gente tá gravando aqui 11 da manhã, a live vai ser gravada às 6h30 hoje, né? 18h30. Então procura o app da Tabum e procura o Café Belgrado lá. A primeira questão, Guilherme, vai ser qual dessas posições não tem na NBA, né? E a resposta correta será centroavante. Bom então, demais. se você acha que saberia essa resposta e outras desse nível, e algumas mais difíceis, é lógico, você é um dos favoritos aí para faturar R$100, né? Basta pintar lá, assistir uma live do Café Belgrado, respondendo as questões. Já chegamos aí em números expressivos de premiação distribuída, viu, Guilherme? Um abraço pro pessoal da Tabum que fez isso acontecer, né? A gente não tem esses R$100 para ficar dando toda a live, mas o pessoal da Tabum tem colaborado com as lives do Café Belgrado. Então fica esse convite aí para que você compareça lá nas lives da Tabum, Guilherme. Até porque na semana que abre os playoffs, a gente vai lançar a nova camisa do Café Belgrado, né? Que é Café Belgrado Superhero. Falei, Guilherme. Esse seria o meu destaque final. Vem aí. O pessoal do que tava na live ontem já viu, e o pessoal no grupo do Café Belgrado de apoiadores já viu também, no Giannis. É uma camisa franchise Superhero, da versão que a Odyssey faz, do Café Belgrado. O personagem eu vou contar no próximo podcast, viu? Não vou contar ainda não. Mas é um personagem amado por todos. Ou odiado por todos também, viu? Mas de um jeito amoroso, né? É isso. E lá na Tabum vai ter o dia do frete grátis, né? Você adquire essa camiseta no dia que a gente fizer o lançamento. Isso. E mesmo só uma camiseta, Guilherme, já vai ser frete grátis, né? Então uma matinha triplificada. É isso. Mas a gente vai avisando vocês. Fiquem atentos aí nas redes sociais. Valeu? Forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o Belgradão, viu? Ajuda muita gente. Valeu, forte abraço.